Está chegando para conversar ao vivo conosco é a Rani Ferreira, ela que é médica urologista da clínica Veridium. Hoje vai falar com a gente sobre incontinência urinária. Doutora Rani, sua estreia conosco aqui, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Gostaria de dar bom dia também a quem nos ouve e nos vê e pedir desculpa pela voz, essa normalmente não é minha voz, mas vocês devem estar vendo isso acontecer com outras pessoas também. Então eu estou um pouquinho mais rouca que o habitual, mas se algum paciente eventualmente me ouvir, ele vai achar que não sou eu. Mais uma vítima da seca, né? Mais uma vítima de Brasília. Muito bem, mas seguimos aqui. Doutora, então a gente fala sobre incontinência urinária e começo te perguntando o conceito. Quando a gente fala sobre isso, acho que muita gente pensa ou pode pensar de imediato que é alguém que não consegue segurar a urina por alguma razão. É isso? Tem mais alguma coisa? É exatamente isso, Ariane. Então, assim, a incontinência, o conceito é quando o paciente ou a paciente perde xixi. Então, ele acaba fazendo xixi sem ter o desejo. Existem vários tipos de formas, né? Várias formas de perder xixi. Então, pode ser o paciente que ri, espirra, tosse e perde xixi. Pode ser o paciente que vem à vontade de fazer xixi, ele não consegue chegar ao banheiro, ele não dá tempo de chegar ao banheiro. Pode ser o paciente que tem uma perda de sensibilidade da bexiga e daí ele não consegue perceber que a bexiga está cheia e também não consegue esvaziar essa bexiga, então ele está sempre transbordando. Então, tem várias formas de perder xixi e, a depender da forma, a gente direciona o tratamento. Então, e a gente também pensa nos fatores de riscos relacionados a isso, mas é uma coisa que acomete homens e mulheres, isso pode acontecer com crianças. Então, tem condições que dificultam as crianças, às vezes, a saírem das fraldas, justamente por conta dessa questão da incontinência, às vezes, para uma bexiga mais sensível, uma bexiga hiperativa, essas crianças não conseguem sair tão facilmente das fraldas como outras. Então, a perda de xixi é isso, é perder quando não quer. Você não está querendo fazer xixi naquele momento e aí acaba ali escapando, às vezes, gotinhas, jatos. Alguns pacientes perdem de molhar o chão mesmo, assim. É uma situação constrangedora para essas pessoas. Doutora Rani, bem-vinda à Nova Brasil FM. Pois é, você falou a palavra que me levaria à pergunta que eu faria, o constrangimento, né? Eu imagino até que pacientes que tenham a incontinência urinária também devam demonstrar algum tipo até de irritabilidade com essa situação, né? Você não ter o controle da sua própria urina, ansiedade, o medo de estar em um lugar público, até mesmo no ambiente de trabalho. É um trabalho que imagino os urologistas também precisem de uma equipe multidisciplinar até para lidar com essa pessoa, né? Com certeza, Diego. Assim, eu quando entrei na urologia, eu não pensei que eu iria trabalhar muito com incontinência. Mas quando você vê o paciente e você vê ele depois do tratamento, isso é muito reconfortante, é muito gostoso. Então, é o paciente que chega constrangido, que evita sair de casa. Eu já tive história de pacientes que não queriam viajar porque como que iam ficar na casa de alguém, se perde xixi, se eventualmente faz na cama. Então, é uma situação que gera estresse, que gera ansiedade, que gera constrangimento. O paciente tem vergonha, ele tem receio de estar cheirando a urina. Então, ele acaba saindo das convivências sociais, ele deixa de ir no aniversário de um neto, ele deixa de ir num evento, num casamento de um filho, de um irmão, por conta disso. Então, quando chega pra gente, esse paciente, eu falo que ele está num ciclo, né, de medo, de uma situação muito ruim. Então, pra gente tirar é um trabalho inicialmente muito intenso e depois a gente vai conseguindo deixar menos intervenções e esse paciente caminhar sozinho, contendo essa melhora da incontinência. Mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente tem aliados da fisioterapia pélvica, que é fundamental como parte do tratamento em vários âmbitos da incontinência. Então, a gente trabalha muito junto com a equipe da fisioterapia pélvica. E, doutora, você falou rapidamente que é um problema que pode acometer tanto os homens quanto as mulheres. O homem ou a mulher acaba sendo mais acometido por alguma razão específica ou é alguma coisa equalizada? E queria te perguntar também se existe uma faixa etária em que as pessoas costumam ou podem ser mais acometidas por esse tipo de problema. Então, depende muito. As incontinências de urgência, que é essa de ter que sair correndo, que geralmente está associada à bexiga hiperativa, ela é bem equalizada entre homens e mulheres. As mulheres acabam tendo mais manifestações de incontinência por uma questão de anatomia. Então, o canal da urina, a uretra, né? Na mulher ele é curtinho, no homem ele acompanha a genitália masculina, então ele é mais longo. Então esse homem tem um mecanismo protetor natural.
tá? Então, as mulheres acabam tendo mais incontinência de uma forma global, por essa questão de anatomia, por uma questão de condição de nascimento mesmo. Então, as mulheres gestam, as mulheres passam por uma questão de menopausa, e isso são fatores que contam de forma negativa para essas mulheres. Então, as mulheres acabam tendo mais manifestações, às vezes manifestações mais exuberantes. Só que também tem outras condições que acabam acometendo os homens que geralmente as mulheres têm menos, como essa bexiga mais preguiçosa, vamos dizer assim, e que acaba transbordando urina. Então, as mulheres têm menos isso, enquanto os homens, por uma questão de próstata, eles às vezes não tratam e acabam levando a essa perda de sensibilidade da bexiga, a essa perda de capacidade de contração da bexiga, e aí eles têm outros tipos de incontinência. Mas, de uma forma global, as mulheres acabam perdendo mais urina que os homens. 8 horas e 19 minutos, você está na 97,5 FM, hoje é dia da nossa coluna de saúde e bem-estar. A gente está conversando ao vivo com a doutora Rani Ferreira, urologista da clínica Veridium, sobre o tema incontinência urinária. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ainda dá tempo de você mandar um WhatsApp nova para a gente no número 981484631. Doutora, você já relatou alguns tipos de incontinência aí, mas vamos tentar elencar para ficar bem didático para o nosso ouvinte, ver se eu já aprendi. Tem a da bexiga hiperativa. Isso. O que é o da bexiga hiperativa? A bexiga hiperativa é uma bexiga que não deixa o paciente quieto, vamos dizer assim. Entendi. O normal de urinar é a bexiga ir enchendo e ela vai avisando aos poucos que está enchendo e você vai tendo essa percepção. E aí você fala, não, tá ok. Consegue controlar, segurar. Você vai ao banheiro, segurar. você manda o comando para a bexiga do cérebro e aí você faz o xixi. Okay. Na bexiga hiperativa, ela não tem paciência para isso, não. Ela contrai a hora que ela quer, ela faz o que ela quer. Entendo. Então, na hora que o paciente, às vezes, está com um pouquinho de xixi ali, ela já contrai ativamente e o entendimento do organismo é que está muito cheio, que se não correr, vai escapar tudo. Então, essa é a incontinência urinária de urgência. Então, quando vem à vontade, ela vem muito súbita e o paciente tem que sair correndo para o banheiro e normalmente não dá tempo. Então, às vezes, a gente está falando de um paciente idoso, um paciente, às vezes, jovem, mas que tem uma dificuldade de mobilidade. Então, é um paciente, às vezes, que não vai conseguir correr a tempo, ou que vai molhar o chão, vai acabar escorregando, caindo. Então, é uma incontinência que não só perde em qualidade de vida, mas oferece riscos adicionais a esses pacientes. E essa é a incontinência de urgência. De urgência, ok. Um outro tipo? A incontinência urinária de esforço. De esforço. Que é a rir, espirrar, tossir, levantar bruscamente ali e perder um pouco, às vezes até muito, xixi, sem tá preparado, né? Sem esperar. Não era o momento de urinar e esse paciente acaba perdendo xixi. Então ri tanto que fiz xixi nas calças. Isso existe, então? Existe, é real. É possível acontecer. E, doutora, alguém que tem, por exemplo, o hábito de prender xixi, o que demora muito para ir ao banheiro, ficar segurando, isso pode ser um caminho para que ela tenha uma disfunção e até uma incontinência urinária ou não tem nada a ver? Pode ser. Então, não só de incontinência. Então, esse paciente, a bexiga é um órgão que ela tem uma certa capacidade de treino. Então, a fisioterapia se alia muito nessa capacidade de treinar a bexiga. Então, o paciente que segura muito, a pessoa que segura muito, ela pode treinar a bexiga dela aí bloqueando as informações. Então, é uma bexiga que vai parar de avisar que tá cheia, que é como se fosse assim... eu aviso, ele não vai ao banheiro, então eu vou avisar pra quê, né? Então, é mais ou menos isso. Ele vai treinando a bexiga a não avisar. Qual que é as consequências práticas disso? Essa perda de sensibilidade da bexiga, que é fundamental. A gente não quer ela nem de mais nem de menos. Mas também é um paciente que tem um risco aumentado de fazer infecção de urina. Então, um paciente que é retencionista, um paciente que adia muito a micção, que adia muito o xixi, é um paciente que não cicla a sua bexiga. Então, ele não enche, esvazia a bexiga ao longo do dia, que é o ideal. A bexiga foi feita para isso. Então, é um paciente que vai ter mais chance de fazer infecção de urina. É um dos fatores de risco para infecção de urina de repetição, inclusive nas mulheres. Então, mulher muito ativa, mulher assume muita função, mulher quer fazer muita coisa, mulher multifuncional. Não quer usar qualquer banheiro. Não está adequado, não quer sentar, então não esvazia direito. Aí fica com preguiça, porque tem que tirar a roupa, depois tem que arrumar, pôr o cinto. Então, a gente acaba adiando naturalmente, sem querer mesmo, assim, de uma forma automática, o xixi. Então, a gente acaba tendo um risco também por outros fatores, mas esse é um dos fatores importantes da mulher acabar também tendo infecção de urina de repetição. Estamos aprendendo tudo hoje aqui sobre incontinência urinária com a doutora Rani Ferreira. Doutora, quais são os tratamentos disponíveis? Imagino eu aqui,
na minha cabeça de leigo, que talvez em alguns casos seja necessário o uso de sonda, né? Sim, o paciente que não consegue esvaziar, e aí é uma outra disfunção miccional, esse paciente que não consegue esvaziar, que transborda, esse paciente provavelmente vai precisar do uso de sonda. E essa sonda pode ser permanente no sentido, né, de que ela está sempre ali, mas você vai trocando ela regularmente. E tem paciente que faz cateterismo intermitente limpo, então o paciente é treinável. A gente tem materiais muito bons hoje no mercado, é uma tecnologia que tem avançado bastante, e o próprio paciente passa a sua sonda. Num primeiro momento, isso pode soar muito doloroso, muito agressivo, né? muito, nossa, como que eu vou fazer isso comigo? Mas os pacientes ganham tanto em qualidade de vida, tanta autonomia, que com o tempo eles vão entendendo que aquilo é a salvação deles. Então eles param de olhar aquilo com aversão e começam a acolher aquilo como um mecanismo de liberdade. Então são pacientes que viajam, são pacientes que vão a festas, eles carregam as suas sondas ali e vivem a vida como qualquer outra pessoa, com um detalhe de ter que se sondar, mas tem muita autonomia. Esse é para os pacientes que não conseguem esvaziar a bexiga. Para incontinência de urgência, a gente tem medicação oral aliada com a fisioterapia. A gente tem que ver com esse paciente outros fatores que colaboram. A gente sabe que a bexiga hiperativa, a incontinência de urgência, ela anda muito com ansiedade. A gente não sabe o que é causa e o que é consequência. A gente sabe que elas geralmente estão juntas. Então, a gente precisa que o paciente entenda isso e também trate essa questão de ansiedade. Então, um paciente que é muito ansioso, às vezes eu brinco com o paciente, eu falo até aquela ansiedade boba de você querer uma viagem muito e no dia anterior você ficar indo várias vezes ao banheiro, isso é uma característica de bexiga hiperativa. Então, esse paciente com a incontinência urinária de urgência, é medicação, fisioterapia. Na falência desses primeiros tratamentos, a gente tem a opção de botox, o mesmo botox que a gente faz no rosto, né, a toxina botulínica, aplica na bexiga. E não, a gente entra com o aparelho como se fosse uma endoscopia e aplica na bexiga para tranquilizar essa bexiga. Gente, que coisa! Botox na bexiga, Ariane. Que loucura, né? Botox não só pro rosto, gente. A gente faz estética vesical também. Olha aí. Então a gente também pode aplicar a toxina botulínica na bexiga para tranquilizar. E a gente hoje tem outra opção, que é a neuroestimulação, que é como se fosse um marca-passo da pelve, que também regulariza essa mensagem neurológica exagerada e aí tende a deixar esse paciente mais confortável. Na incontinência de urgência, que é essa de rir, tossir, espirrar e perder as gotinhas, às vezes jatos de xixi, a fisioterapia é a primeira modalidade de tratamento. Eu sempre falo para o paciente, olha, a gente tem que tentar a fisioterapia, é o que vai te trazer muito benefício, sem ônus, e você tem grande chance de ficar seco, ficar continente, sem precisar de uma coisa mais invasiva, que aí seria a cirurgia. E aí a gente tem diferentes cirurgias para homens e mulheres, mas de um modo geral, é como se a gente reconfeccionasse o que fecha o canal. Então, para a mulher de um jeito, para o homem é de outro, mas é como se a gente apertasse um pouquinho mais o canal para dificultar a saída do xixi, para diminuir essa perda súbita ali, quando faz muita pressão, esse xixi acabar escapando. E, doutora, 2 perguntas em uma. É sempre tratável ou, em alguns casos, a pessoa vai ter de conviver com a incontinência urinária para sempre, por uma questão ou outra? E depois, se esse quadro se caracteriza pela pessoa sentir que a bexiga está cheia, e aí, por exemplo, tosse, sorri e tem esses escapes, ou ela sente que a bexiga não está cheia e mesmo assim ela não consegue controlar? Eu vou responder a primeira primeiro, a segunda primeiro. Tá. Então, assim, tem os 2 tipos. Então, tem paciente que não tem essa percepção, que está com a bexiga cheia, espirra, tem pouquinho xixi, mas espirra, ri, tosse e perde gotinhas. Tá. E tem um paciente que está realmente com a bexiga cheia e aí acaba perdendo também umas gotinhas. Então, não é necessariamente associado a bexiga estar ou não cheia. Esses pacientes, eles tendem a evitar a bexiga cheia para evitar perder grandes quantidades. Então, é um paciente que acaba... Eu falo para você é o paciente que conhece todos os banheiros de onde você vai? Ele diz, sim, eu conheço. Você conhece do restaurante, do shopping? Conheço. Então, não tá legal. Então, dá pra gente melhorar isso daqui. Então, não é necessariamente associado a bexiga cheia, tá? E aí, falando sobre convivência com a incontinência, depende. Eu tenho pacientes que a gente não consegue deixar eles secos. A gente consegue diminuir a quantidade do que eles perdem. Então, geralmente, não é a maioria dos pacientes, mas pode acontecer. Então, por exemplo, no homem, a gente faz um esfíncter. E ele é um esfíncter hidráulico, ele é uma bomba hidráulica. Então, ele precisa de manejo. É um paciente que precisa
ter um cognitivo legal, ter um manuseio de mão legal, uma questão motora legal, para ele conseguir manusear esse esfíncter. Se ele tem, por exemplo, tem alguma sequela motora por alguma doença que ele já teve, ou ele está em algum grau de deterioração neurológica que ele não consegue manipular esse esfíncter, eu não posso colocar, porque senão ele não vai urinar. Então, é um paciente... Eu sempre falo para o paciente, entre reter e urinar, sempre é melhor que você urine. Sim. Porque o paciente que retém, ele tem risco aumentado de infecção de urina, ele tem risco de fazer uma lesão renal, uma doença renal grave. Então, as complicações de não urinar são piores. Alguns pacientes, poucos pacientes ainda bem ficam assim, mas isso pode acontecer, da gente não conseguir deixar o paciente, às vezes, completamente seco. Mas a gente consegue diminuir, consegue fazer com que ele ganhe tempo entre uma perda e outra. E a gente tem mecanismos para melhorar, de alguma forma, essa qualidade de vida. Então, tem alguns coletores externos que a gente coloca, o paciente fica perdendo a urina nesse coletor, não fica com cheiro de xixi, ele consegue sair, consegue passear, consegue fazer as coisas que ele quer fazer, sem estar necessariamente associado a esses estigmas da incontinência de urina, né? Então, vários pacientes falam, Rani, eu não quero ficar mais velho e cheirando urina, usando fralda e tudo mais. Então, a gente consegue dar um pouco de qualidade de vida dentro daquele cenário de continuar perdendo urina. Muito bem, 8 horas e 29 minutos. Essa foi a doutora Rani Ferreira, da Clínica Verídio, nos dando uma aula geral aqui sobre incontinência urinária. Doutora Rani, muito obrigado pela estreia sua aqui com a gente na 97,5 FM. E a voz até que você saiu bem, hein? Nessa seca aqui, mas tá tudo bem, foi ótimo. Foi ótimo, deu para se virar bem. Obrigada, doutora, até a próxima. Obrigada, Ariane, obrigada, Diego. E aí eu queria, né, falar sobre a clínica. A gente tem muitos especialistas, a gente tem pessoas que trabalham exclusivamente com disfunções miccionais na clínica. E a gente tenta ter esse atendimento muito individualizado, entender realmente que o paciente tem essa demanda e que a gente precisa acolher não só como médico, não só como urologista. A gente tem que abranger o resto. E me comprometo da próxima estar com a voz um pouquinho melhor. Imagina. Desde que não seja em agosto. É complicado. 8 horas e 30 minutos, essa foi a nossa coluna de saúde e bem-estar, sempre às quartas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília.